O Brasil amanheceu hoje chocado com a prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O que nós podemos entender em relação a isso? Não são as medidas, mesmo que elas sejam incabíveis em relação a um processo tão importante dentro do comportamento da existência de uma nação, que é aquilo que são acusados ou daquilo que são acusados. Nós precisamos entender os motivos pelos quais essas pessoas elas foram envolvidas nessa trama. Quem são as pessoas? Quem são os formadores? Quem está por trás de tudo isso? Porque não é possível que mentes maravilhosas possam usar de meios que não são criados em relação à ação, mas são criados em relação a deter a ação. Então nós chegamos num ponto em que a nação está pagando um preço caríssimo em relação a isso. Desde a forma em que se fundamentou a atual gestão, até mesmo as condições em que se encontra o Brasil em todas as variantes tratando-se da economia. Nós estamos assistindo toda essa formatação de um novo governo que não se encontra baseado na democracia, mas se encontra baseado na formação ideológica de uma sociedade que tenha esse único poder e possa dominar. Então, o que nós estamos entendendo hoje é que essas pessoas se encontram por trás, tomando o Brasil como propriedade particular, e que não dá mais para aceitar esse tipo de comportamento. Não dá mais para aceitar que o Congresso Nacional possa ficar omisso em relação a tantas ocasiões ocasionadas por esses grupos que têm feito mal a todo brasileiro. Quer dizer, todos estão sendo expropriados completamente em relação ao que se trata de impostos. Todos os dias tem um meio de tirar um certo valor para cobrir um plano de ideias socialista através daquilo que se fala, daquilo que não se cumpre. Mas as pessoas, é uma forma de fomentar as pessoas, as ideias, ou mesmo fazer com que as pessoas possam entender que estão no caminho certo. É o caso de algumas medidas, algumas ações sociais em que alcançam uma parte da população, que é justamente a parte mais rica ou a parte que trabalha sustentar aquela parte através de benefícios que não são bem detalhados, os meios quais, de onde deve ser tirado para que também não possa sofrer em outras áreas os cortes. Mas essa preocupação, o governo federal ele não está preocupado com isso. Ele só está preocupado em fazer a sua imagem em relação a um grupo de pessoas que se encontram com uma deficiência gravíssima, que não é de hoje, mas é de tempo em que se arrasta, buscando os meios para serem empregadas dentro da sua forma ideológica, de uma formação de Estado-nação ou de um Estado latino-americano, e que isso se arrasta de tempo a tempo e a tempo também alguns tolos sobe ao poder para que tente de uma forma pôr em prática. Mas os meios legais não é permitido que essas ideias possam ser colocadas em prática. É preciso que criar os meios ilegais ou apropriar através de promessas ou mesmo através de uma negociação onde as partes legais possam sim negociar de forma que seja dentro do entendimento da sobrevivência ou dentro do acordo daquilo que é possível
é possível ser colocado em prática levando lucro para as duas partes. Então, uma parte pensa que está na mão de um grupo, o que na verdade o grupo ele não está. O primeiro grupo que acha que tem domínio sobre esse poderio que trabalha livremente, que usa, né, para a opressão e para um fim, que na verdade coloca uma população inteira, às vezes bairros, cidades, nas mãos de organizações que se tornam criminosas por via dos seus atos. Muitas vezes esses grupos eles tomam residência, eles invadem outros bairros para que possa combater outros grupos que ali se encontram. Então eles precisam de uma base, então é preciso tirar algumas famílias, e alguns que não concordam, simplesmente eles são abatidos ou abatidas de maneira violenta. Então esse grupo cresceu, ele cresceu de forma exagerada. A sua expansão hoje é monstruosa. Nem sabemos como é que funciona essa organização criminosa que começou ali dentro do presídio, onde tinha alguns grupos políticos e outros grupos, e uns grupos criminosos que deveriam crescer. E ambos cresceram juntos. E não há mais como fazer uma separação, a não ser que esse combate possa conduzir milhares de pessoas à morte. Então nós estamos assistindo isso. E quando nós pensamos que é possível resolver, aí encontramos um grupo de pessoas que entram em acordo, faz as suas pazes e aquelas coisas amenizam, mas de fato não tem o seu fim. E continua, né, com a sua manobra, fazendo com que algumas dessas pessoas tenham por representantes em um parlamento que está atolado, está sobre manobras desses grupos criminosos e que tem algumas pessoas que relutam para afirmar que isso é democracia, o que na verdade não é. E quando também pensamos que alguns grupos de direita estão resolvendo alguns problemas, ou o problema que o Brasil, ou alguns problemas que o Brasil atravessa, na realidade não estão resolvendo coisíssima nenhuma. Simplesmente estão ignorando o mal presente e chamando isso de democracia, como se o Brasil tornasse-se um país onde os direitos fossem de fato respeitados. Mas eu não estou dizendo que os direitos são desrespeitados agora. Os direitos sempre foram desrespeitados. O problema é que muitos não alcançaram o objetivo de cobrar. Então, aceitar o que é a desordem, o que é o mal feito não aplicado, é muito mais fácil do que afrontar os grupos ou pessoas que têm essa responsabilidade de desordenar a condição social ou tecido social diante dos acordos que são feitos entre políticos e grupos que dominam. Toda essa questão que nós estamos vendo no Brasil é uma formação que chegou ao Congresso Nacional. Não há possibilidade, né, e nem é possível que se resolva isso da noite para o dia. O que nós estamos vendo é que nós encontramos nas pessoas que se dizem de direita, estamos encontrando algo em comum, mas que é real. Parece algo que é para existir e que não é para haver uma união, mas existe, ou que existe a mentira, e que essa mentira possa permanecer para que algumas pessoas possam se sentir à vontade e achar que simplesmente troca de parlamentares possa resolver os problemas crônicos, que o Brasil atravessa. O que não é verdade. Então eu aqui falo uma frase que os filhos das trevas são mais ágeis que o da luz.
Então a gente começa a entender que as pessoas de direita elas não são unidas em canto nenhum, em nenhum aspecto ideológico. Eles estão preocupados em saber se as causas, se os acontecimentos vão alcançar as suas pessoas. Porque não pode acontecer que o cometa principal perca sua cauda de iluminação, que faz seus pequenos astros, são os pequenos deputados federais, estaduais, municipais, que se encontram em defesa de si mesmo, não em defesa de um comportamento que possa fazer frente ou afrontar o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Tanto é que estão perdidos, são fracos e não têm evidência de vencer aquilo que está mais unido ou unido há mais de 50 anos. Quer dizer, você não consegue ver pessoas de esquerda, seja ela quem for, PC, PCdoB, PSOL, PP, você não vê essas pessoas discutindo ou mesmo se aparelhando de conversa própria e dialogando comportamentos que não sejam o único objetivo, alcançar o poder. O que nós estamos vendo na direita é justamente isso. E tudo o que está acontecendo hoje, essa comoção nacional que amanhecemos hoje no sábado, foi justamente nisso. É o resultado de comportamentos de pessoas que não têm nada em comum para impedir ou evitar ou fazer frente aos acontecimentos que a esquerda hoje tem operado no Brasil. Se fôssemos aqui criar variantes, nós poderíamos aqui passar o dia todo conversando, a noite toda conversando, porque desde a educação, vamos falar educação, saúde e segurança. Se nós citarmos só essas três e criarmos, por exemplo, variantes em relação a como são aplicados isso dentro do Congresso Nacional, sabemos que todos compartilham da mesma forma ideológica. Quer dizer, a direita não tem nem isso uma forma ideológica, porque não tem um verdadeiro guia intelectual para que possa conduzir ou fazer frente a essa ideologia que se arrasta por anos, séculos, a ideia de um socialismo na América Latina de forma única. Isso vem há muito tempo, não é de agora. Mas eles acreditaram nessa ideologia. E já o povo da direita não tem e nem pode ter uma ideologia. Só um comportamento vazio em dizer pátria, Deus e família, Deus, pátria, mas não tem um intelectual com conhecimento de fatos que possam colocar essas pessoas nos seus devidos lugares para que possa fazer com que possam avançar em relação à esquerda. E isso nós estamos falando de educação, que vem do jardim, do fundamento, vem das escolas estaduais, municipais. Nós não temos, quem forma esses professores é justamente a esquerda, com a ideologia de fazer com que essas crianças elas possam ter outros pensamentos e não um pensamento aproveitoso, que possa ter responsabilidade com essa nação, com família, responsabilidade com o próximo. E isso nós não temos. Isso está faltando. Enquanto a esquerda, eles não estão preocupados com os deles. Estão preocupados em alcançar e destruir. Então, algumas pessoas da direita, eles discutem com algumas pessoas da esquerda como se fosse troca de filosofia, o que na verdade essas pessoas, quando conversam com você, o único pensamento, a única imaginação que essas pessoas têm é destruir você, é conseguir engolir você vivo, para que você sinta a pressão da mandíbula mastigando você. Eles querem aniquilar você. Então o que nós estamos vendo justamente, e eles movem céu e terra para poder fazer isso. Eles fazem acordos com qualquer grupo que possam dar essa possibilidade. E isso nós já ouvimos algumas pessoas falarem. A ex-presidente que foi impeachmentada,
Ela disse que fazia acordo até com o diabo, se fosse possível, para poder acabar com a ideia de bolsonarismo ou com a ideia da direita. Isso não é novidade, eles falam abertamente. Enquanto nós estamos aqui ouvindo algumas pessoas de direita que têm versões muito parecidas, mas são muito diferentes em relação aos acontecimentos que têm abalados. E abalam porque muitos, ao invés de se prepararem de forma a buscar o conhecimento, não, começam a buscar entendimento individuais, porque não há um grupo intelectual na direita que possa sentar e que possa orientar como fazer estratégia mesmo, como se fosse uma estratégia de guerra para combater o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Então, isso vai acontecer. Aí o que ocorre é uma apelação para as forças externas. Eu me sinto à vontade em dizer que eu não vejo uma vantagem muito grande em relação a isso. Mas é preciso que ocorra e que aconteça, porque esse fundamento de direito no Brasil, ele simplesmente deixou. E como eu estava falando sobre astros e alguns pequenos planetas que precisam da iluminação do grande astro, que não tem um profundo conhecimento para que possa fazer uma estratégia de colocar seus pequenos planetas em torno de si, mas que nos lugares definidos para que possa combater as ações dessa esquerda que está acontecendo no Brasil, o que ocorre? De vez em quando, alguns astros da direita se iluminam e viram as costas. É isso que aconteceu no Brasil. Isso não é novidade. Assim como a esquerda fala as suas palavras abertamente do que querem e o que vão fazer, nós encontramos pessoas em discussões e até em brigas desnecessárias que ainda faz com que milhares de pessoas se dividam ainda mais diante da divisão que essa política deixou o povo brasileiro, direita e esquerda. Eu não faço. Se quer enxergar alguma coisa melhor em relação a isso, saia desse balde, dessa política nojenta que todos comentam justamente o que está acontecendo dentro desse balde. Isso de um modo geral. Não tem saída. Só vai ter saída quando houver uma unificação dessa tal chamada direita e que, de fato, eles possam ser orientados por um astro que tenha condições intelectualmente para definir o que tem que ser feito para que possa salvar o Brasil. Até lá, é uma esperança única que está no vazio, e como é uma esperança, está no vazio, e as coisas vão acontecendo de forma que o Brasil está a cada dia pior. Esses acontecimentos e esse abandono e essa forma de configurar que tudo que está acontecendo é a democracia, assim como a esquerda fala que também eles estão violando a democracia, alguns da direita dizem que eles violam a democracia, mas mesmo assim citam a democracia, algo que talvez nunca experimentaram ou nunca tiveram a oportunidade de ter o conhecimento, justamente porque não temos um grupo intelectual disponível a orientar a esses que se encontram como astro de nossa política no Brasil. Um abraço a todos, até mais.